Por que esses livros estão fora da Bíblia? Sim. Eles são reais ou não? Dá pra saber quem realmente escreveu? Qual a diferença de um pro outro? Que época? Sabe, eu tenho várias dúvidas. Por onde a gente começa? Ó, o bom é que eu tenho uma visão completamente diferente do sistema religioso em geral, né? Como eu já citei outras vezes e pessoas que acompanham o meu canal conhecem, né? Eu já fui católico, já fui também evangélico. Hoje eu sigo os ensinamentos de Cristo, mas sem nenhuma denominação religiosa. Entendi. Né? Não sigo nenhuma Você acredita instituição. em Deus, tenta fazer os preceitos de Jesus, mas não tá congregando numa igreja. Exatamente. Necessariamente. Exatamente. Muita gente tá assim, né? Desigrejados, né? Exatamente. Eles chamam de desigrejados. Eu acho ruim esse termo. Né? É um termo que não existe, na verdade. Porque igreja é a gente mesmo, Exatamente, é isso aí. Então não tem como a gente sair de nós mesmos, né? Se nós somos a igreja, o templo, como é que nós vamos sair de nós? Mas assim, é o termo que o sistema religioso apelidou as pessoas que deixaram de participar das instituições. Pois é, por falar em desingrejados, vamos falar um cara que é da igreja, que é um pastor, que é o nosso amigo Saião, certo? Que ele é um hebraísta, né? E ele tem aí uma explicação um pouco mais teórica sobre o que são os apócrifos. Então solta o vídeo aí. Olá, Vilela, turma do Inteligência Limitada, falando sobre os livros apócrifos. Os apócrifos do Antigo Testamento, assim chamado, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, Baruque e Sabedoria. Por que a tradição evangélica ou protestante não entende esses livros como inspirados? Bom, em primeiro lugar, dizer que os livros são muito bons, são livros que têm a ver com a história, com a tradição judaica, eles são úteis e são livros até inspirativos, mas tanto a tradição judaica como a tradição evangélica e protestante não os reconhece como palavra de Deus, como inspirados, como livros que a gente chama propriamente de canônicos. Não é o caso desses livros. E por quê? Porque esses livros, eles têm um perfil próprio, né? Você vê, por exemplo, que os próprios judeus, né, que são aqueles que escreveram os livros, autores, eles não os reconhecem como inspirados. Em segundo lugar, esses livros, diferente dos outros livros bíblicos, eles não falam que eles são inspirados, eles não se apresentam como tal, não dizem, olha, esta palavra é fiel e verdadeira, não diz que esse livro é reconhecidamente inspirado como os outros livros canônicos. Em terceiro lugar, você não vê Jesus e o Novo Testamento citando, reconhecendo esses livros da mesma maneira que os outros. E, além disso, nós vamos descobrir que esses livros têm coisas diferentes. Por exemplo, em 2 Macabeus você vai ver uma coisa curiosa que tem a ver com a oração pelos mortos, né? Coisa que não acontece, né, no Novo Testamento, na tradição judaica, no Antigo Testamento. Então, são alguns ensinos, assim, ou pelo menos sugestões de ideias que não... que parecem uma contradição em relação aos outros textos bíblicos que a gente reconhece como inspirado, né? E até, por exemplo, quando você lê o final de Macabeus, 2 Macabeus, o livro termina dizendo o seguinte, olha, o que eu fiz aqui foi o que foi possível, né? Como a gente mistura água com vinho, o autor termina dizendo que foi o que ele pôde produzir, muito diferente de outros livros inspirados, que claramente diz, olha, essa palavra, ela é assim, diz o Senhor. O autor diz que ele não pôde fazer algo de melhor perfil. Então, por causa disso, apesar do valor histórico, cultural, literário, inspirativo, tal, esses livros não são reconhecidos como palavra de Deus e, portanto, têm um perfil diferente dos outros livros inspirados da Bíblia. Então, um abraço aqui do Saião, refletindo sobre os apócrifos do Antigo Testamento. Estamos de volta aí, Thiago. E aí? Excelente. O que a gente precisa saber mais sobre apócrifos e qual a tua visão sobre eles? Minha visão inicial é a seguinte: o sistema religioso hoje, ele tem um intuito,
né? O principal intuito é manter o controle da população, e sempre foi. Quando Moisés, por exemplo, desceu lá do monte com as tábuas da lei, ele tinha o intuito de não só trazer ali os mandamentos de Deus, mas junto com os 10 mandamentos, ele também instituiu 613 preceitos ao povo judeu. Esses preceitos, eles eram voltados a manter o controle daquela população. Imagine, Moisés, um líder, precisava de cuidar ali de milhares de pessoas. Então, como ele poderia fazer isso? Né? Instituindo regras. A primeira religião instituída por Moisés, ali, que foi o início da religião judaica, trouxe esses 613 preceitos. Quando nós olhamos hoje para o sistema religioso, principalmente o católico e também o protestante, né, que saiu de dentro do catolicismo por meio de Martinho Lutero, que foi um padre expulso, né, do catolicismo, nós vemos também que hoje a religião é uma das formas de controle. Eu já citei, inclusive em outro episódio que nós conversamos aqui, sobre o controle da maçonaria em cima da política e da religião. Sim, sempre presente. Exatamente. E na maior parte das vezes oculta, né? Isso. Nas sombras. Nas sombras. E quando nós entendemos isso, nós vemos que existem hierarquias, né, ou pelo menos uma grande hierarquia de poder que envolve o sistema religioso. E por que eu estou dando toda essa volta para a gente falar sobre apócrifos? Por quê? Quando estamos falando sobre apócrifos, estamos falando sobre informações. Então uma das grandes dúvidas é, por que esses livros foram considerados apócrifos? Para a galera que não sabe, os apócrifos eles foram textos que não entraram no cânon católico, por exemplo, na Bíblia como nós conhecemos hoje. Eles foram considerados informações inválidas para serem colocadas ali, junto com o Evangelho, por exemplo, de Lucas, de Mateus, de João ou de Marcos, ou qualquer um dos outros livros, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Foram deixados para fora, principalmente do Antigo Testamento, né, que são livros mais antigos, como o livro de Enoque, por exemplo, que, na minha opinião, deveria estar lá. Né? Assim como outros, como o próprio Testamento de Salomão, que faz com que você entenda, né, a história de Salomão. A gente tem também o Evangelho de Maria Madalena, que andou com Cristo, o Evangelho de Judas Iscariotes, considerado apócrifo, o Evangelho de Tomé, de Pedro, são muitos. Mas uma pergunta principal, será que estavam tentando, de certa forma, esconder informações que poderiam cair na sociedade como conhecemos hoje e que poderiam causar mudar um efeito, né? Exatamente, mudar o rumo de tudo isso como nós conhecemos. Mudar o rumo do mundo, por exemplo. Eu acredito que sim. Então, existem muitas informações nos apócrifos que são inválidas, mas existem informações que elas fazem com que você entenda tanto a história, olhando para o passado de uma forma diferente, quanto o futuro, quanto que pode estar por vir, entendendo informações sobre esses livros apócrifos. E a gente pode partir para cima de qualquer um deles aqui. O que você acha melhor? Qual que você acha melhor de começar? Vamos começar pelo Salomão? Vamos começar pelo Salomão? Vamos lá. Vamos, então vamos. O Testamento de Salomão. Né? Nas Escrituras, nós temos ali a história de Davi, que, de acordo com o livro sagrado, foi um homem que teve o coração, segundo o coração de Deus. Davi, em certo momento, teve um filho, que foi Salomão. Salomão mudou o rumo da história até os dias atuais, por exemplo. Esse sistema religioso que nós conhecemos hoje, onde tem braços do sistema religioso judaico, que foi advindo de Cristo, eu trouxe um estudo que vai mostrar um pouco mais sobre a história de Salomão, de uma forma que as pessoas não conhecem, que é o Testamento de Salomão e o que está descrito nos apócrifos. Eu não sei se você sabe, ô Vilela, mas Salomão, como eu disse, foi construtor do primeiro templo de pedra, e que ele utilizou demônios para ajudarem ele a construir esse primeiro templo. Já ouviu falar nisso? Já. Essa história está registrada num apócrifo, que é o Testamento de Salomão. Bora ver, então. A gente começa ali vendo imagens, de certa forma, desse testamento, né? Informações que foram trazidas para nós atualmente. Pode descer um pouco aí, Homer. E para iniciarmos entendendo o apócrifo, que é o Testamento de Salomão, a história é bem interessante. Salomão, em certo momento, quando o pai dele, Davi, quis construir um templo, percebeu que a promessa em que um profeta chamado Natã fez a Davi, como boca de Deus, dizendo que
Davi não iria construir uma casa para Deus, mas alguém da sua descendência um dia iria construir. Quando Salomão escutou isso, ele tomou para si essa promessa, sendo que essa promessa não era para ele, era para Cristo. Essa história é muito interessante e está na Bíblia, não é considerada apócrifa, ela está no livro de Samuel, onde Davi, quando quis construir uma casa para Deus, o profeta Natan veio e, como voz de Deus, rejeitou isso. Ele falou, cara, um dia alguém da sua descendência vai construir esse templo para Deus, mas não é você. Alguém no futuro iria fazer isso. É uma promessa para Cristo que iria construir a verdadeira casa. Nós somos o templo de Deus, nós somos o corpo de Cristo hoje. Tá. Somos considerados a igreja. Por isso que eu falei no início que não tem como sermos desigrejados. Mesmo participando ou não de denominações religiosas, a igreja não é um templo. E esse erro, ele é advindo de Salomão. Que as pessoas falam hoje, eu vou à igreja andando, mas aquele templo ali é um templo de pedra. E na própria Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, não habita numa construção, né? Ele habita em um templo não feito por mãos humanas, que é o nosso corpo. E quando Salomão enxergou que essa promessa não era para ele como filho, ele tomou posse dela. E ele falou o quê? Eu vou construir esse primeiro templo. E fez de tudo a partir dali para erguer o primeiro templo de pedra. E o que aconteceu? De acordo com o testamento de Salomão, que é a história que ele conta, ele recebeu um chamado do arcanjo Miguel. E esse arcanjo entregou um presente a Salomão, um anel que tinha um símbolo. Esse símbolo é um símbolo bem conhecido. Ele é conhecido hoje como Estrela de Davi, que é aquela estrela de 6 pontas. Sei. Mas na verdade ele é a estrela ou o selo de Salomão. Com esse anel, Salomão poderia ter domínio sobre demônios. E o que aconteceu? Começaram... Um anel de poder? Quase que um anel de poder, Do só que... Senhor dos Anéis. Quase isso. Só que ele não tinha qualquer poder. Por exemplo, no Senhor dos Anéis a gente tem o poder da invisibilidade, né? Ele coloca ali, ele começa a ver um... Lá ele era um tipo de um... Tinha sinais dele para os demônios obedecerem? Exatamente. Aquele símbolo era como se fosse um selo de poder em cima dos demônios. Um sigilo. E como é que ele iniciou esse processo e iniciou, né, essa captura, entre aspas, desses demônios para construir o templo? No meio da construção existia um rapaz trabalhando lá que chegou para Salomão, logo depois ele recebeu o anel, e disse assim, eu tô sendo atormentado por uma entidade de madrugada. Ela drena a minha energia, tudo que eu ganho aqui trabalhando, financeiramente falando, ele leva de mim, ou faz com que ele gaste com coisas que ele nem precisava, talvez, mas assim, o cara não conseguia fazer com que dinheiro sobrasse no bolso dele e só vivia cansado, destruído. Era um demônio que estava, de certa forma, sugando ele ali. Tipo de um vampiro. Quase que um vampiro. E aí o que aconteceu? Esse demônio... Olha lá o anel lá, para o pessoal ver como que era. Exatamente. Esse demônio, ele iria obedecer a quem tivesse esse anel. Então o que Salomão fez? Sabiamente, assim, entre aspas, né? Entregou o anel pro rapaz e falou assim, olha, quando ele aparecer nessa madrugada na sua casa, você vai jogar o anel em cima dele e vai citar meu nome. E vai falar o nome de Salomão. E aí o cara fez isso. No momento em que ele jogou o anel em cima desse demônio, é como se o anel tivesse, de certa forma, conseguido aprisionar o demônio. E a partir dali, no outro dia que ele entregou o anel de volta a Salomão, esse demônio nunca mais atormentou o rapaz, porém, devia satisfações ao próprio Salomão. E a partir daí, Salomão viu que poderia utilizar demônios para lhe auxiliarem em diversas coisas na sua vida. Tanto na parte de inteligência, de sabedoria, quanto na parte de recursos, como ganhar mais dinheiro ou, principalmente, construir o templo. Vamos rolando um pouquinho para baixo aí para dar um contexto para a galera. O símbolo, no selo de Salomão, no anel de Salomão, é um símbolo utilizado no sistema religioso até os dias de hoje. Não sei se você sabia disso. Muitos dos líderes religiosos, pode ser que saibam, ou pode ser que não saibam, mas usam esse anel. Eu trouxe um exemplo aí para nós. Lá. A gente tem ali na esquerda, o primeiro, Agenor Duque, que é um líder religioso protestante, utilizando esse anel. A gente tem o profeta Mirim, Miguel Oliveira, também, com um anel trazendo o selo de Salomão. Inclusive, até pouco tempo atrás, um dos vídeos que ele fixou no perfil dele no Instagram é mostrando esse anel. Ah, é?
Não tem como saber se o cara sabe realmente o significado dele ou simplesmente usa como muitas das pessoas usam, sem conhecimento. Né? Silas Malafaia, quando ele tinha um programa Vitória em Cristo, que era transmitido na televisão aberta, um dos símbolos por trás dele também ali era a estrela de 6 pontas. E, curiosamente, hoje, de forma subliminar, esse símbolo está até mesmo nas notas de dólar. Quando nós olhamos ali na pirâmide, que tem um olho que tudo vê, e encaixamos o selo de Salomão nessa pirâmide, nós encontramos a palavra maçom, em inglês, mason, que é uma mensagem subliminar trazida pela própria maçonaria no seu domínio.